Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. No vídeo de hoje apresentaremos alguns fatos curiosos sobre a história do cinema. Se você é um amante do cinema, ou apenas está interessado em descobrir alguns fatos interessantes sobre a indústria cinematográfica, este vídeo é para você. Vamos mergulhar nos primórdios do cinema, explorar algumas das mudanças revolucionárias que moldaram a indústria e chegar aos dias de hoje, onde estamos passando por uma mudança significativa. Com informações interessantes e curiosas, este vídeo irá levá-lo em uma viagem pela história do cinema. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então, relaxe, preparem suas pipocas e aproveite este passeio cinematográfico conosco. No nosso primeiro lugar, você sabia que o primeiro filme já feito, criado pelos irmãos Lumière em 1895. O filme, intitulado A Chegada do Trem na Estação, foi um marco na história do cinema e tem uma história fascinante por trás de sua produção. Quando o filme foi projetado pela primeira vez em um teatro em Paris, em 28 de dezembro de 1895, o público ficou chocado com a realidade que a tela exibia. A cena do trem se aproximando da estação era tão realista que alguns espectadores correram para fora da sala, com medo de serem atropelados pelo veículo que pareciam estar saindo da tela. O filme dos irmãos Lumière foi um grande sucesso e é considerado o primeiro filme da história do cinema. Ele abriu caminho para a criação de filmes mais longos e complexos, e desde então o cinema tem sido uma forma de arte em constante evolução. No segundo lugar, você sabia o primeiro filme a ser exibido em Hollywood, que hoje é conhecido como a capital mundial do cinema. Em 1910, um produtor chamado David Worsley comprou uma propriedade em Los Angeles para construir um estúdio cinematográfico. Ele escolheu esse local por causa do clima quente e ensolarado, que permite filmar durante todo o ano, e por causa da diversidade de paisagens, que permite que ele filmasse em ambientes diferentes sem sair da cidade. O primeiro filme a ser produzido no novo estúdio foi chamado de Inwood, Califórnia, e foi lançado em 1910. O filme conta a história de um romance em uma fazenda californiana no século XIX. Ele foi bem recebido pelo público e estabeleceu Hollywood como um importante centro da indústria cinematográfica. Hoje em dia, Hollywood é sinônimo de cinema e continua sendo um importante centro da indústria cinematográfica. O local é a sede de muitos dos principais estúdios de cinema do mundo, e é onde muitos dos filmes mais famosos são produzidos. A cidade também é um importante destino turístico para os amantes do cinema, com locais icônicos como o letreiro de Hollywood e o Teatro Chinês TCL. Em seguida, você sabia que em 1928, Walt Disney lançou um curta-metragem chamado Steamboat Willie, estrelando seu personagem mais famoso, Mickey Mouse. O curta-metragem foi revolucionário porque foi o primeiro a ter som sincronizado, o que significa que o som e as imagens foram gravadas juntas em um único rolo de filme. O filme foi um grande sucesso e levou ao desenvolvimento de outras curtas animadas com som sincronizado, como The Skeleton Dance e The Three Little Pigs. A tecnologia de som sincronizado tornou-se rapidamente padrão para todos os filmes e a indústria cinematográfica nunca mais seria a mesma. O sucesso de Steamboat Willie também levou ao desenvolvimento de um império de entretenimento, com personagens como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Pateta e muitos outros se tornando ícones populares da cultura pop. A Disney continua sendo um dos maiores estúdios de cinema do mundo hoje, produzindo filmes animados e até de live action que encantam pessoas de todas as idades. No quarto lugar, você sabia que até o final da década de 1920, os filmes eram mudos e a única forma de narrativa era através de títulos e legendas. Mas em 1927, um filme chamado O Cantor de Jazz foi lançado e mudou para sempre a história do cinema. O filme contava a história de um jovem cantor que desafiava as expectativas da família para seguir seu sonho de se tornar um cantor de jazz. O filme foi o primeiro a ter cenas faladas e cantadas, em vez de apenas títulos e legendas, e foi um enorme sucesso. O Cantor de Jazz foi um marco importante na história do cinema, abrindo caminho para a criação de filmes falados que se tornaram muito populares. A tecnologia para sincronizar som e imagem foi melhorada, permitindo que os filmes falados se tornem a norma, e as salas de cinema foram equipadas com equipamentos de som.
O filme também lançou a carreira de Al Jolson, o ator que interpretou o personagem principal, e ele se tornou uma grande estrela do cinema da época. O cantor de jazz é considerado um clássico do cinema e um importante marco na evolução da indústria cinematográfica. E por último, mas não menos importante, você sabia que o cinema sempre foi em preto e branco até que, em 1935, o filme Becky Sharp foi lançado como o primeiro longa-metragem a ser filmado em núcleos. O filme contava a história de uma jovem socialite inglesa que se apaixona pelo Capitão Haldon, mas que enfrenta dificuldades em sua vida amorosa. O processo de cores usado em Becky Sharp era chamado de Technicolor, e envolvia a filmagem de 3 rolos de filme diferentes, cada um contendo um filtro de cor diferente. Os 3 rolos foram depois fundidos para criar uma imagem colorida única. O processo era caro e trabalhado, mas valeu a pena, já que o filme foi bem recebido pelo público e pelos críticos. Apesar de Becky Sharp ter sido o primeiro filme a ser lançado em cores, o processo de cores Technicolor foi aprimorado ao longo dos anos, e outros filmes coloridos foram lançados depois, tornando-se cada vez mais comuns. Hoje em dia, o cinema em cores é considerado padrão, e a tecnologia continua a evoluir, com novos formatos de imagem sendo ocorridos constantemente. Além do filme Becky Sharp, o Technicolor também foi utilizado em outros filmes importantes, como O Mágico de Oz e O Vento Levou. Esses filmes ajudaram a popularizar o uso de cores no cinema e a tornar a tecnologia da Technicolor cada vez mais comum na indústria cinematográfica. No entanto, o Technicolor não foi a única tecnologia de cores utilizada no cinema. Outras tecnologias, como a Yashmancolor, também foram desenvolvidas ao longo dos anos e utilizadas em filmes importantes. Hoje em dia, a tecnologia digital substituiu amplamente a filmagem em celuloide, e é o padrão na maioria dos filmes. No entanto, o uso de cores ainda é uma ferramenta importante para contar histórias e criar atmosferas e emoções específicas. A evolução contínua da tecnologia permite que os cineastas explorem novas possibilidades visuais e sensoriais, criando experiências cinematográficas cada vez mais imersivas e impactantes. Em resumo, o lançamento de Becky Sharp e a tecnologia da Technicolor foram marcos importantes na história do cinema, ajudando a abrir caminho para o uso de cores no cinema e para o desenvolvimento de tecnologias de filmagem e projeção cada vez mais avançadas. E assim chegamos ao final dos 10 fatos curiosos sobre a história do cinema. Vimos como o cinema passou por muitas mudanças e evoluções ao longo dos anos, desde o introduzido dos primeiros filmes mudos até a chegada de filmes coloridos e com som sincronizado. Vimos também como grandes nomes da indústria cinematográfica, como Walt Disney e Al Jolson, levaram suas marcas na história do cinema, criando personagens e filmes que continuam a ser amados por pessoas de todas as idades. Mas o cinema não para evoluir, e novas tecnologias e formatos de cinema continuam a surgir. O futuro do cinema é emocionante e cheio de possibilidades. Espero que esses 5 fatos curiosos tenham despertado sua curiosidade sobre a história do cinema e que você continue a explorar mais sobre esse mundo fascinante. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!